Olá pessoal, eu sou o professor Michel Corsi e hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo de física básica, tá? Ainda na caminhada da eletrostática. Discutimos já algumas coisas sobre carga elétrica, né, os princípios fundamentais da eletrostática. Tivemos uma aula, tá, sobre força elétrica e hoje eu gostaria de destinar um tempo, um momento com vocês para resolver alguns testes, alguns problemas, tá? Nada de nível muito avançado, mas para a gente discutir o conceito daquilo que nós já estudamos. É até uma forma de você ir se identificando com a física, tentando compreender um pouquinho, tá, dos conceitos básicos, de uma introdução à física, e depois, né, com o passar do tempo, nós vamos aprofundando um pouquinho mais cada um dos temas que a gente vem estudando aqui. Legal? Então, assim, nós já conversamos, né, o livro que a gente usa no curso especificamente, tá, do qual eu leciono, é esse. No entanto, né, você pode ter qualquer livro aí para te auxiliar. Não vou ficar retomando isso sempre. Tá? Essa é uma aula, é um tópico de exercício. Tá? Então, o primeiro exercício tem como tema processos de eletrização. Legal? Então eu vou ler com vocês, você tem ele na tela aí, olha só. Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, inicialmente descarregadas e encostadas uma na outra, observa-se a distribuição de cargas esquematizadas abaixo. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho duas esferas encostadas uma na outra e um bastão do lado, próximo, mas não encostado. Essa é a situação inicial. Em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco as esferas, tá, uma da outra, e finalmente, sem mexer nas esferas, remove-se a barra, levando-a para muito longe das esferas, e ao final dessa situação toda, a figura que melhor representa a distribuição de cargas nas esferas é, eu tenho letra A, B, C ou D. Tá? Ainda tem a E. Bom, vamos lá, vamos tentar entender o processo físico aqui. Ó. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho primeiro uma barra, aqui ó, no meu mouse, uma barra positiva e duas esferas encostadas. Como as esferas estão encostadas e a barra positiva está muito próxima, por indução, nós entendemos o seguinte: eu consigo fazer uma readequação de cargas dentro ou no interior desses dois corpos. Ou seja, como eles estão encostados, esses dois corpos funcionam como se fosse um só. Então as negativas serão atraídas por essa positiva. Tudo bem? Então um lado vai ficar mais negativo e o outro lado vai ficar mais positivo. Legal? Então o que acontece? Eu vou separar as cargas. Separei elas. Quando eu separar as cargas, poxa, eu estou separando as cargas, mas sem tirar a barra. Então essa daqui vai ficar negativa e essa daqui vai ficar positiva. Eu separei. Tudo bem? Após a separação, o que é que eu vou fazer? Eu pego esta barra e sumo com ela. Aí vai sobrar só os dois corpos. Um corpo é positivo, um corpo é negativo. O que é que vai acontecer? Cargas positivas e negativas, elas são atraídas ou elas são repelidas? Elas serão atraídas. Então, após o processo todo, eu vou ter duas esferas próximas, com cargas de sinais opostos, que por indução essas cargas vão tender a se aproximar. Então, qual das alternativas diz isso? A letra C, mesmo sinal, já está excluída. Letra E, mesmo sinal, já está excluída. Aqui, letra D, sinais opostos, mas elas estão se atraindo ou se repelindo? Se repelindo, também está falso, porque cargas de sinais opostos se atraem. Pode ser a letra A ou a letra B. A grande sacada é que se eu utilizar como correta a letra B, as minhas cargas estão distribuídas por toda a esfera. Mas eu estou com elas próximas, então eu tenho indução. Na indução, as cargas tendem a se aproximar. Então há uma readequação e a alternativa que melhor representa esta questão é a letra A, onde eu tenho duas esferas próximas, porém, por indução, as cargas negativas e positivas são atraídas.
Tudo bem, pessoal? Então essa é a nossa primeira questão, tá? Nosso primeiro detalhe aqui. Eu quero agora ir para uma nova questão com vocês. Tá? Essa nova questão, ela vai envolver a teoria de quantização de carga. Tá? Então, qual seria a cara, Michel, de uma questão que fala sobre quantização de carga elétrica? Seria exatamente isso aqui, ó. Vamos comigo, ó. Uma esfera metálica tem uma carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 elevado à quarta coulombs, sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, pode-se concluir que essa esfera contém 2 vezes 10 a 15 elétrons, 200 elétrons. Eu quero saber o seguinte, qual é o número de elétrons que esse corpo eletrizado, que essa esfera possui? Tá? Bom, dados. Eu tenho uma carga total de menos, porque ele escreveu aqui, ó, negativa de 3,2 vezes 10 elevado à quarta coulombs. E eu sei que a carga de 1 elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? É a carga elementar. Bom, nesse caso, eu busco da memória, lá da aula de quantização de carga, qual é o modelo matemático que me serve na quantização das cargas. E o modelo é esse, Q, que é a quantidade total de carga, igual a N vezes Z, onde N é o número de cargas que o problema está procurando. Tá? Então, nesse caso, veja, 3,2 vezes 10 a quarta é igual a N, que multiplica a carga elementar. A carga elementar eu vou passar, ela está multiplicando o número total, eu vou passar ela dividindo, e eu vou ter um total de 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons, porque é negativo. Legal? Então, a alternativa correta, letra C. Eu posso concluir que o meu corpo ele tem um excesso de 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Tudo bem, pessoal? Também bem simples a questão, bem tranquila. Tá? Então já foi eletrização, quantização, volto para eletrização. E olha esse que bacana. Tá? É um exercício bem legal. Dá para a gente trabalhar bem a questão agora da eletrização por contato. Eu acho que é importante isso. Então, a primeira era por indução, agora a gente vai na eletrização por contato. 3 esferas idênticas. Então, veja, eu ressaltei isso para vocês na aula. Nesse momento do curso, nós vamos trabalhar com esferas idênticas. Mais para frente, voltamos a falar sobre esferas de raios, de diâmetros diferentes, quando postas em contato. Tudo bem? Sem pressa, vamos na tranquilidade, vamos passo a passo. Então, eu volto aqui. 3 esferas idênticas, muito leves, estão suspensas por num ambiente seco, suspensas por um fio. Tá? Num determinado instante, a esfera A toca a esfera B, e ele me deu os valores das cargas. A esfera A possui 20 microcoulombs, e a esfera B, menos 2 microcoulombs. Após alguns instantes, afasta-se e toca a esfera C, ou seja, então a esfera A toca a esfera B, afasto, a esfera A toca a esfera C agora. E eu retorno à posição inicial. Após os contatos descritos, as cargas das esferas A, B e C são respectivamente iguais em microcoulomb. Então, assim, para eu resolver esse problema, eu preciso primeiro fazer a situação que ele descreveu por partes. Qual seria a primeira parte da situação? A esfera A toca a B. Então, na eletrização por contato, o que é que a gente viu? Se a A toca a B, encostei. Os dois corpos passam a se comportar como um corpo só. Então, a minha carga total vai ser a soma algébrica das cargas. Então, nesse caso aqui, a carga total dos corpos seria a carga do corpo A mais a carga do corpo B. Ou seja, 20 mais menos 2 me dá 18. Então, a carga total seria 18 microcoulombs. Aí eu separo. No momento em que eu separo, eu pego esta carga total e divido em duas partes iguais. Então, quer dizer que 18 dividido por duas partes iguais dá 9. Ou seja, depois da primeira eletrização, o corpo A tem uma carga de 9 microcoulombs e o corpo B uma carga de 9 microcoulombs. Joia. Só que agora, este corpo A, que está com 9 microcoulombs, vai tocar o corpo C. E aqui eu tenho os dados. O corpo C tem menos 6 microcoulombs.
Então, logo eu vou ter minha carga total 9 do corpo A mais menos 6 do corpo B. E esta soma algébrica dá 3. 9 mais menos 6 dá 3. 3 microcoulombs. Tá? O que é que eu vou fazer? Separo a carga A da carga C e olha só, ao final eu vou pegar esses 3 e vou dividir em duas partes iguais. Então, ao final do processo de eletrização, a minha carga A, que eu chamei aqui de QA duas linhas, né, que é a segunda eletrização, será igual a 1,5. A carga B será igual a 9 e a carga C será igual a 1,5. Logo, esse é o meu gabarito. Então, só para você praticar um pouquinho aí, a gente tem alguns problemas nos livros didáticos, alguns problemas em listas que a gente encontra por aí, que são de eletrização por contato, e essa situação. A carga A encosta na B, a A encosta na C, depois a B encosta na C e assim por diante. Você vai fazer isso quantas vezes o problema pedir. O importante é, quando eu encosto, eu somo algebricamente. Quando eu separo, eu divido aquela soma em 2. Eu tenho os novos valores. Tudo bem? Tranquilo até aqui. Terceiro problema resolvido. Vamos para o quarto problema, e aqui a gente tem um problema um pouco mais elaborado, já com um grau de dificuldade, né, mais avançado. Eu estou falando em força elétrica, mas eu não vou fazer nenhum exercício de força elétrica só com duas cargas que se atraem e que se repetem. Eu acho que esse aí você tem condição de fazer sozinho. Você consegue, somente com a nossa aula, resolver um problema desse tipo. Então eu já vou para os detalhes, porque nos detalhes mora os perigos. Tá? Então, você que vai fazer um vestibular, ou você que é meu aluno na engenharia, o grau de interpretação é o mesmo. Isso eu quero que vocês entendam. Tá? Não é porque eu estou na engenharia que aquele exercício que eu fiz no ensino médio não vale mais. Ele vale, ele tem muito valor, porque o detalhe é a interpretação do enunciado. É trazer à memória o conceito físico. E aqui eu não vou usar nenhuma derivada, nenhuma integral para resolver. Então, tecnicamente, esse é um problema com um nível de ensino médio, porém eu tenho que pensar para resolver, porque tem um conceito envolvido aqui. Então, olha só, o exercício me diz o seguinte: duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2, tá? Ou seja, Q1 vale Q e Q2 vale 4 vezes a carga 1, ou seja, se a carga Q1 vale Q, a carga 2 vale 4Q. A carga 2 é o quádruplo da carga 1. Essas duas cargas estão fixas, né, num ponto do espaço que está distante 30 centímetros um do outro. Tá? Então tem uma carga Q1, uma carga Q2 e uma distância de 30 centímetros entre elas. Em que posição X deve ser colocada uma carga 3, que vale 2 vezes Q1, faltou um sinal de igual aqui, gente, olha só, uma carga 3 igual a 2Q1, para ficar em equilíbrio sobre ação somente das forças elétricas. Ou seja, o que é que eu quero? Eu quero colocar uma carga 3 aqui, em algum lugar, tá? Entre as minhas cargas 1 e 2, porque a carga 1 é positiva, a carga 2 é positiva, então minha carga 3 tem que ser positiva. Se a carga 1 for negativa, a carga 2 for negativa, a carga 3 também tem que ser negativa para poder existir esse tal de equilíbrio. E o que eu quero que vocês grifem aí, tá, no caderno, no papel que vocês estão discutindo isso comigo, resolvendo isso, é a palavra equilíbrio. Eu acho que essa é a palavra mais importante do exercício. O que significa equilíbrio? Equilíbrio na física, em qualquer parte dela, significa força resultante igual a zero. Um sistema estará em equilíbrio quando eu somar todas as forças que agem sobre ele e esta soma vetorial der zero. Isso é o conceito de equilíbrio. Então, nesse caso, meus queridos, olha só. Dados. Q2 é igual a 4Q1. Distância, 30 centímetros. Já transforma para metros, por favor. Tá? É importantíssimo. Sua distância deve estar em metros. Q3 é igual a 2Q1. E representando essas forças que eu estou falando, o que é que a gente tem? A condição de equilíbrio. Força resultante igual a zero. Então, olha aqui o meu desenho. A carga 1 vai fazer uma força na 3. Se elas duas são positivas, a carga 1 vai empurrar a 3 para longe. A carga 2 vai fazer uma força na 3.
Se as duas são positivas, ela também vai tentar empurrar a 3 para longe. Logo, eu tenho duas forças agindo sobre a carga Q3, cada uma para um lado. O meu equilíbrio vai acontecer quando eu puxar para um lado, igualzinho estou puxando para o outro. É como se fosse um cabo de guerra. Eu puxo para um lado e eu puxo para o outro. Quando os dois puxões forem iguais, a resultante das forças sobre, né, o cabo será nula, será zero. Legal, pessoal? Então aqui eu tenho o desenho da minha configuração. Importante que, tá? E aí é o detalhe, são, né, os aprofundamentos do detalhe. O que é importante? Se eu sei que a minha distância é 30 centímetros entre as duas cargas, então eu chamar a distância de x de Q1 até Q3, a minha distância de Q3 até o Q2 vai ser o total, que é o 30 centímetros, menos esse x, e isso está aqui, ó, 0,3 metros menos x, é exatamente a distância entre a carga 3 e a carga 2. Tá? Então, só tentei interpretar os dados e colocar no desenho do problema para a gente. Agora nós começamos a resolver. Para partir para a resolução, que é que eu preciso igualar as forças. A força que a carga 1 faz na 3, obrigatoriamente tem que ser igual à força que a carga 2 faz na 3. Senão não existe equilíbrio. Tá? Dito isso, eu vou substituir a equação da força elétrica. Qual é a equação da força elétrica? K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Nesse caso, você pode tampar no seu desenho a carga 2. Olha só, a 1 e a 3. Então eu vou ter K, Q1, Q3 dividido por D quadrado. A distância entre essas duas, Q1 e Q3. Isso vai ser igual, aí eu tampo a carga 1. Olha só entre a 2 e a 3. K vezes Q2 vezes Q3 dividido por essa distância entre elas ao quadrado. Feito isso, eu vou substituir os valores. Gente, olha, eu tenho Q3 de um lado, eu tenho Q3 do outro, eu posso cancelar. Eu tenho K de um lado, eu tenho K do outro, eu posso cancelar. Logo, eu fico com Q1 dividido por D1 ao quadrado igual a Q2 dividido por D2 ao quadrado. Substituindo os valores, olha só, carga 1, a minha carga 2 ela é 4 vezes Q1, olha que bacana isso. E aí os valores, a minha distância 1 vale x ao quadrado, e a minha distância 2 vale 0,3 menos x, também elevado ao quadrado. Primeira coisa, eu posso simplificar, eu posso cortar aqui esses Q1, ó. Q1 de um lado, Q1 do outro, e aí eu multiplico cruzado, ou seja, 0,3 menos x ao quadrado multiplica 1, que vai sobrar aqui, e o x ao quadrado vai multiplicar o 4, que vai sobrar aqui. Como eu tenho termos elevado ao quadrado dos dois lados, o que eu faço? Um jogo matemático. Eu posso tirar a raiz quadrada de ambos os lados da igualdade, que não vai alterar o meu resultado. Tirando a raiz quadrada, olha só o que me sobra. 0,3 menos x, porque aqui o quadrado corta com a raiz, é igual, corta, né, a raiz quadrada de x quadrado dá x, a raiz quadrada de 4 dá 2. Então 0,3 menos x é igual a 2x, passa para lá, fica 3x, 0,3 por 3 me dá 0,1 metro. Portanto, a distância que eu estou procurando da carga 1 até a carga 3, que é aqui no meio, que era o x, vai valer 0,1 metros. Tudo bem? Então esse era um probleminha um pouquinho mais elaborado para a gente. Está aí a resolução. Acho que dá para você olhar depois ou na internet, em simulados ou em outros livros e tentar resolver exercícios que são parecidos ou que envolvem o mesmo conceito. Vamos para o nosso último problema de hoje, tá? Que aí eu já vou envolver um grau de dificuldade maior, porque agora eu tenho eletricidade e eu tenho mecânica junto, eu tenho um plano inclinado. Plano inclinado você aprendeu lá no primeiro ano, lembra? Tinha Px e tinha Py. Px era igual a P vezes seno do ângulo θ, Py é P vezes o cosseno do ângulo θ. Isso que é importante aqui. Legal. Lembrado, né, trazido isso à memória, eu vou ler a questão com vocês. Olha só. Duas esferas, ou duas pequenas esferas A e B, de massas iguais, 50 gramas e 100 gramas. Já lembra aí, não posso usar massa em gramas, eu vou precisar transformar para quilogramas, ou seja, dividir por 1000. Respectivamente, são colocadas a uma distância de 30 centímetros
sobre a linha maior, ou de maior declive de um plano inclinado. Ou seja, eu tenho uma esfera A, tenho uma esfera B, né, na mesma ordem aí, A embaixo, a B em cima, coloquei no plano inclinado. Tá? Cujo ângulo de inclinação é de 30 graus, ele me deu o ângulo, 30 graus. Grava isso. Fixa a esfera B, então é como se eu tivesse colado a esfera B, onde? No plano. Colei, ela não pode se mexer, está fixa. Tá? Dito isso, fixa a esfera B no plano e fornece-se a cada esfera a mesma quantidade de carga elétrica, ou seja, QA igual a QB. Considerando desprezível o atrito entre as esferas e o plano, indique qual deverá ser o valor e o sinal da carga fornecida, de modo que a esfera A se mantenha em equilíbrio. De novo essa palavra equilíbrio, gente. Grifa ela. Grifa ela, puxa uma seta e já escreve força resultante igual a zero. Isto é importantíssimo. Tá? Importantíssimo. Para que a esfera A mantenha o equilíbrio na posição inicial. Tá? Então vamos lá. Eu sei que a quantidade de carga delas tem que ser igual, mas quantidade é o módulo, é o valor, não necessariamente o sinal. Se eu pensar só no primeiro ano, só na física lá da mecânica, se eu tenho um corpo num plano inclinado, para baixo, deixa eu pegar aqui uma caneta para a gente entender. Então eu tenho um corpo, para baixo nesse corpo do plano inclinado eu vou ter um Px. Então se a minha força elétrica for para baixo, o que é que vai acontecer? Essa carga vai descer. Então automaticamente eu preciso ter uma força elétrica nesse corpo para cima. E esta força elétrica tem que ser igualzinha em módulo a esse peso na direção x, para poder fazer o quê? Cancelar as duas forças. Logo, tá? Se a minha carga, tá? Tirei os dados aqui, a gente vai transformar a massa em quilogramas, a distância em metros, sabendo que a carga em módulo é igual, olha só, para que a esfera A possa ficar em equilíbrio, os sinais das cargas fornecidas às esferas devem ser opostos, porque a força entre as duas cargas obrigatoriamente tem que ser de atração. Por que tem que ser de atração, Michel? Porque eu já tenho um Px para baixo aqui, ó. Então a minha força elétrica obrigatoriamente tem que ser para cima. Então se a esfera B é positiva, a A é negativa. Se a esfera B é negativa, a A é positiva. Eu não posso dar um valor qualquer de sinal aí, um sinal qualquer. O importante é que você entenda que os sinais sejam distintos, porque sinais diferentes se atraem. E aí eu vou ter uma força para um lado e eu vou ter uma força para o outro no corpo A. E o equilíbrio vai acontecer quando esta força F for igual à força Px. Tá? Então, olha só, força resultante vai acontecer quando a força elétrica for igual à força Px. A gente acabou de discutir isso. Bom, como é que eu calculo a força elétrica? K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Como é que eu calculo o Px? Peso vezes o seno de θ, de alfa, de beta, o ângulo que tiver ali. A grande sacada, como é que eu calculo o peso? Lembra? Peso era igual a massa vezes gravidade, ou aceleração da gravidade. Portanto, meus queridos, o meu Px será igual a massa, que multiplica a aceleração da gravidade local, que multiplica o ângulo do seno de alfa, que é exatamente o ângulo de inclinação do plano inclinado, que nós sabemos no nosso caso que vale 30 graus. Substituindo os valores, olha só, na verdade, antes de substituir os valores, o que eu fiz aqui só para facilitar para vocês? Eu separei, eu isolei a carga, porque eu quero calcular ela. Então eu peguei a distância que estava aqui embaixo, passei para o outro lado da igualdade multiplicando, e peguei a constante K que estava multiplicando e passei para o outro lado dividindo. Agora sim, minha carga, né, 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, perdão, essa é a distância, está aqui, ó. Distância, 3 vezes 10 a menos 1, elevado ao quadrado, que multiplica a massa, tá aqui, tá? 5 vezes 10 a menos 2, que multiplica quem? Tá?
aceleração gravitacional, está aqui, 10, que multiplica o seno de alfa, seno de 30, gente. Seno de 30 é meio, 0,5, está aqui. Que divide K, que é 9 vezes 10 a 9. Feito essas devidas multiplicações, veja, 3 ao quadrado dá 9. 9 cancela com 9. Tá? Aqui, ó, 9 cancela com 9. 5 vezes 5 dá 25, vezes 10 a menos 4, 10 a menos 9. Isso aqui vai ficar 25 vezes 10 a menos 13. Tirando a raiz dos dois lados, eu tenho que a minha carga elétrica vale aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou 1,6 microcoulombs. Tá? Para você que está no ensino médio, essa questão ela não tem um valor exato, você vai ter que ir na estimativa. Tá? Para você que está no superior, você pode usar a sua calculadora, então é bem tranquilo de resolver esse problema. Legal, pessoal? Então eu fico por aqui. Tá? Esse foi mais um bate-papo de física básica, né, de eletricidade básica, com o professor Michel Corsi. E até a próxima. Tá? Grande abraço.